Bom, primeiro de tudo, né, quero deixar aqui registrado meu agradecimento a vocês. Meu nome é Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly. Muitas pessoas me conhecem como Roberta Ecleide. Ecleide não é sobrenome, é nome também, né? Eu sou psicóloga, sou uma mulher negra, estou com uma roupa preta, um vestido preto, de óculos, diante de uma parede branca. Eu sou psicanalista de formação também, fiz mestrado em psicologia, doutorado em psicologia clínica e pós-doutorado em filosofia da educação. Há mais de 30 anos trabalho com o tema da infância e adolescência, que julgo ser uma discussão mais que necessária, pertinente e correta diante de todos os desafios que nós enfrentamos nesse tema, né? E a convite do Sávio, né, do Instituto, eu estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da dimensão do empoderamento e inclusão, estratégias para fortalecer e apoiar a comunidade. Achei o subtema perfeito dentro daquilo que eu penso e vou fazer uma pequena digressão aqui na fala do Jerônimo Retucci, muito importantes para a minha fala, quais sejam essas três dimensões que fazem o sujeito moderno. A gente se esquece, às vezes, que estamos dentro de um arcabouço histórico maior do que as nossas histórias. Né? Então, assim, nesse arcabouço histórico, estamos na modernidade. E na modernidade, a gente tem algumas particularidades. Entre elas, como o Jerônimo apontou, os três eixos, né, ou os três pilares da família, a sociedade e o Estado. O Estado deve garantir à família condições de cuidar da criança e do adolescente para que eles constituam as particularidades, para que eles sejam eles mesmos diante dos seus. Então, dentro da família, nós construímos asseguramento, nós construímos assemelhamento pelo processo de identificação. A sociedade nos garante a possibilidade do aprendizado do ser com o outro e para o outro. Esse aprendizado com o outro e para o outro, que a gente pode chamar também de coletividade, é essencial porque nascemos prematuros, ou seja, nós somos feitos. Às vezes as pessoas fazem comentários do tipo, a sociedade isso, a sociedade aquilo. Mas acontece que tudo isso somos nós, fazendo a sociedade e sendo sociedade. Então, isso não é diferente para as crianças e adolescentes. Como bem falou o colega anterior, os adultos são responsáveis por isso. O problema é que essa história grande de arcabouço, e não a história de cada um de nós, ela não só influencia essa história de cada um de nós, como ela se conduz ou ela flui por ela mesma, digamos. Embora sejamos atores sociais do acontecimento da história, isso tem um nível tal de, de, de força e de potência que vai além de cada uma de nossas histórias e vai se conduzindo num fluxo de transformações frequentes. Então, a modernidade está num processo de transição importante e isso dá para ser visto em vários aspectos, quais sejam a mudança das formas de acesso ao capital que nos dá acessos primários de consumo. Então, a gente está saindo de uma lógica da moeda, do papel moeda, para um capital imaterial. Né? Então, quanto mais a gente movimenta individualmente os sistemas de troca de valores, no Brasil, o PIX, mais a gente favorece uma outra forma de funcionamento que dispensa o intermediário bancário ou mesmo o funcionamento do banco, coloca isso numa outra dimensão. Como a gente está em ajustes e posicionamentos sociais, a gente tem hoje uma transição social muito acelerada, né? Então, a possibilidade de ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro, ganhar condição social, perder condição social, com um aumento brutal de desigualdade social, né? Então, assim, isso faz com que a gente também perceba outras mudanças dos papéis sociais em relação à identidade de gênero. Então, a gente vem de uma época, né, do início da modernidade, em que o papel social e a identidade de gênero estavam atrelados. Então, por exemplo, na lógica patriarcal, o homem provedor e a mulher cuidadora, né? A educação
sendo prioritariamente feminina, para a emergência de outras lógicas ainda pouco voltadas para a educação masculina, mas já bastante acentuada com o trabalho feminino. E com isso também as mudanças de identidade de gênero e de apresentação de gênero, a tal ponto que, por exemplo, por trás aqui dessa ferramenta, né, que estamos acessando, seja o YouTube, seja o Discord aqui para os palestrantes, não sabemos se quem coordena o funcionamento da plataforma é um robô, um bot, é inteligência artificial ou inteligência das coisas, como se chama ainda, se é um homem, se é uma mulher, se é cis, se é trans, se é agênero, se é homossexual. Não sabemos. E o mais importante, para essas atividades, isso não interessa. Então, quando eu desvinculo o papel social da identidade de gênero, isso modifica a forma da economia. Eu volto ao início da minha fala. Então, o capital imaterial também está em transformação em função disso. Então, a nossa contemporaneidade, chamada por um sociólogo camaronês, Achille Mbembe, ela é tardo-moderna. Né? Então, sendo tardo-moderna, suas características piores, vamos dizer assim, individualismo acentuado, busca desenfreada pela felicidade, a insistência em objetos que preencham as nossas dificuldades com as pessoas, o sonho da felicidade, tudo isso toma uma proeminência muito intensa e uma busca constante de homogeneização, né? Uma forma colonial acentuada. O que eu quero dizer com isso? Um excesso de condutas mercadorizantes e exploratórias, né? E tudo isso vem junto com a nossa dificuldade nesse tempo todo da modernidade, iniciada lá em 1400, né, no século XV. Isso vem com toda uma dificuldade de conseguir funcionar junto. A tardo-modernidade, filha da modernidade, é aquela que prioriza o indivíduo. Vejam bem, como que a gente vai conseguir viver neste lugar de indivíduo se nós precisamos, necessitamos, urgimos comunidade? Nós somos feitos pelos outros, precisamos dos outros, né? E a emergência dessa lógica moderna, paradoxalmente, tão desigual, é ela que diz do sujeito de direitos. Então, o que é ser um sujeito de direitos que, na modernidade, começa elegendo desde as crianças? A grande novidade da modernidade, ela vem daí, a eleição da criança como sujeito de direitos, mas não pelo direito em si, não pela lógica dos direitos humanos, mas exatamente porque é preciso pensar desde muito cedo, num processo educativo e ensinativo, essa criança que virá a ser aquilo que o mercado solicita para a repetição de suas ações. No caso da tardo-modernidade, alguém que seja altamente produtivo e consumista. Né? Então, com isso, a gente tem um esgarçamento da dimensão de como trilhar o passo a passo para a condução de cada um e cada uma para poderem ser cidadãos e cidadãs. Então, isso está, em especial no Brasil, bastante atrasado. Em função do quê? Em função de sermos um país pobre, desigualdade social muito acentuada. Número 2, temos pouco acesso à informação educacional de qualidade. Ainda estamos patinando na sistematização de políticas públicas, educação, número 1, saúde, número 2, assistência social, número 3, que volta para a educação. Né? Ainda não temos isso sistematizado como uma regra social necessária. Quando a gente discute políticas públicas, invariavelmente a gente encontra na fala dos próprios brasileiros: não adianta, a quê, não funciona, é pouco, é ruim. E aí a gente não vê essa briga por ter um melhor serviço público. Tem que ter serviço público de qualidade. O Estado não pode ser mínimo. Porque o Estado mínimo significa que ele não vai apoiar a família se a família for vulnerável. A família não sendo vulnerável, como que a sociedade vai conseguir capturar e apoiar? E se a sociedade não conseguir capturar e apoiar, resta o Estado como legislador e sancionador, punindo muitas vezes as dificuldades da família. E a gente vê isso se refletir claramente em crianças e adolescentes. Então vejam, se eu tenho um Estado forte nas suas políticas públicas,
cujo dinheiro dos impostos é aplicado e funciona de maneira transparente para que todos compreendam o seu uso, tudo isso vai dar a possibilidade de, diante de crianças e adolescentes, retomando a fala do colega, os adultos garantirem os seus direitos. E vejam, em nenhum momento eu precisei falar, né, de qualquer categoria. Né? Então, assim, não está aqui em pauta nenhuma questão de raça, de gênero ou de classe social. Então, nós vamos ter que romper com todo o que é colonial e esse que já acontece na Europa, toda a de decolonialismo, ou seja, uma discussão que a própria ciência vai começar a adotar metodologias que autorizam a discussão particularizada. Temos no Brasil, aqui em Minas, uma grande representante disso, muito estudada no decolonialismo fora do país, na Europa, principalmente Inglaterra, que é a Conceição Evaristo, a partir da sua proposta de escrevivência, ou seja, de apresentarmos o nosso ponto de vista na escrita. Grada Quilomba, por exemplo, em Memórias da Plantação, faz uma escrita técnica a partir da própria experiência, analisando experiências também próprias. Então, vejam, nós temos aí uma série de possibilidades, elenquei aqui só 2 apresentações, em que nós temos essa chance de apresentação de uma maneira bastante acurada, né? Bastante refinada, mas que exige, digamos, outro brasileiro. Um brasileiro menos empobrecido, com menos desigualdade, um brasileiro mais antenado com os saberes, e isso implica, acabou de sair uma notícia que o novo ensino médio dispensou a obrigatoriedade do espanhol. Na hora que eu vi isso, fiquei bastante preocupada. Por quê? Porque o espanhol, gente, é uma língua que transita muito perto do inglês como língua universal. Muitas vezes, textos de línguas pouco acessíveis ao português, como o alemão, finlandês, são traduzidos em espanhol, mesmo do inglês em espanhol, e não para o português. Então a gente pensa, como que a gente vai conseguir transitar, discutir no mesmo nível se a gente não acessa nem a mesma língua? E terceiro aspecto, precisamos sair dessa condição de colonizados. E de sermos, de certa forma, desculpem a expressão, capitães do mato uns para os outros. Precisamos constituir lógicas não exploratórias, precisamos constituir lógicas comunitárias, desde os pequenos. Começar a criar crianças e adolescentes numa perspectiva parceira. E para isso, nós vamos ter que sair de toda uma perspectiva que às vezes parece muito atraente, que é uma perspectiva numerificada e mercadorizante, que é a necropolítica. Então, nós vivemos tempos necropolíticos, utilizando de novo a referência do Achille Mbembe, que vai reforçar essa ideia de que agora se faz morrer, se deixa viver. E se deixa viver alguns. Opa, o sol é para todos, mas a sombra é para alguns. Isso tudo em meio a uma economia neoliberal que vende o que ela quer, para quem ela quer, do jeito que ela quer. Então, há que se tomar cuidado também para que pautas LGBT não se tornem pautas mercadorizadas. Tenhamos muito cuidado quando a mídia toma conta de apresentações desse tema, porque ela apresenta sempre com um glamour, sempre com uma lógica bastante encantadora, que não é bem a verdade. Eu sempre comento, tem hoje tantas propagandas com negros, eu pergunto na rua onde que eles estão. Invariavelmente eu encontro em vários lugares, bares, restaurantes, situações em que os negros somos eu e meu marido. Cadê os negros das propagandas? Então, vejam, não vamos conseguir, já me encaminhando para o final da minha fala, não vamos conseguir avançar no tema das crianças empoderadas, e das crianças verdadeiramente inseridas, eu até prefiro a palavra inserção do que a palavra inclusão. Acho a palavra inserção muito mais positiva, ela não brinca com o seu avesso, embora exista a palavra desinserção, praticamente ninguém usa. Então, aqui, na hora que a gente usa inclusão, a exclusão vem no eco. A inserção, não. Então, assim, ou a gente insere as crianças nesse lugar territorializado, comunitário e nesse lugar coletivizado. Então, a gente precisa
identificar oportunidades e processos, e isso é escutando as crianças. Precisamos compreender os cotidianos dessas várias crianças nos seus barcos no mesmo oceano. Ainda que estejamos no mesmo oceano, o barco não é o mesmo. Precisamos ter atitudes solidárias e responsáveis com todas as crianças, né? Não importa se ela é do meu abraço ou se ela é do outro lado do muro. Né? Quer dizer, como bem lembrou o colega, eu vou proteger a minha criança de uma criança, eu vou ter medo de uma criança, né? Eu tenho responsabilidade com essas crianças também. E, acima de tudo, o trabalho tem que ser em rede. O trabalho tem que ser em rede, no esforço da solidariedade ou do diálogo solidário e sempre coletivo. Para isso, nós precisamos fazer toda uma rota de condução de alfabetização territorial. Nesse sentido, acho importantíssima a fala dos colegas ecologistas. Pense globalmente, mas haja localmente. Né? Dar acesso aos direitos, é preciso conhecer os direitos. Para conhecer os direitos, adultos têm que conhecer os deveres e cumprir os seus deveres. É preciso fazer com que as crianças e adolescentes tenham possibilidade de pertencimento aos lugares da vida. Todo o território deve ser educativo para que haja localização e identidade. Parabenizo a oportunidade, parabenizo a iniciativa de vocês, né, o Instituto Social GG de Oiá. Desejo a vocês muito sucesso e longa vida. Muito obrigada, um grande abraço.